Grato a Deus. Estávamos conversando hoje que servir ao Senhor é sempre um grande privilégio, uma grande bênção. Para alguns de nós, eu me coloco nessa categoria, é uma bênção assim redobrada, porque eu sei que se fosse por mim mesmo, pela minha história, pelas minhas capacidades, eu não teria assim, nenhuma condição de estar aqui à frente compartilhando a palavra com os irmãos. Então isso é graça do Senhor, isso é bênção do Senhor. E nós vamos ver isso aqui hoje um pouquinho mais com um personagem aqui de quem nós vamos falar. Se você não esteve conosco pela manhã, é uma pena muito grande, porque eu penso assim que aquilo que nós vamos compartilhar aqui hoje à noite, ele se complementa àquilo que foi dito aqui de manhã. Pela manhã nós colocamos, dentro de uma palavra assim, mais reflexiva, colocamos o foco em nós como igreja, como comunidade de Jesus, em relação à missão. Falamos um pouco assim da diferença entre esses termos, missão no singular, missões no plural, sermos uma igreja missional, como aquele videozinho que nós vimos no início, entendendo um pouco como é que isso funciona. Então nós vimos aqui de manhã que não podemos confundir as coisas. Missões é uma atividade, é uma responsabilidade, é um compromisso de uma igreja que é missional, uma igreja que se entende, que se percebe na sua identidade, na sua essência, como responsável por cumprir a missão de Deus no mundo. E é o que a gente vive, o que a gente faz o tempo todo, na adoração, no ajuntamento, no ensino, na evangelização, no socorro aos necessitados. Isso é a missão de Deus, de reconciliar, de se reconciliar com o homem. Missões, nós precisamos ter bem claro na nossa mente, que diz respeito a esse compromisso de enviar, de ir até o perdido, aonde Jesus ainda não foi anunciado. Essa é a prioridade de missões. Nós pensamos em missões, nós temos que ter na nossa mente bem claro que a prioridade, como Paulo bem define lá em Romanos, capítulo 15, são aqueles que não ouviram do Evangelho, aqueles que não ouviram de Jesus, aqueles que menos ouviram ou que nada ouviram a respeito do Senhor Jesus, que é o próprio Evangelho. Isso é missões. De manhã nós vimos alguns slides, algumas informações que mostram para nós alguns equívocos que nós cometemos como igreja de Jesus, umas má distribuições dos nossos recursos humanos, nossos recursos financeiros, e de como nós, mesmo falando em missões, muitas vezes investimos tão pouco. E eu não estou falando só em finanças, estou falando em termos pessoais, recursos humanos, tão pouco aonde estão os que nunca ouviram de Jesus, onde estão os não alcançados. Tem outros dados, outras estatísticas que mostram, por exemplo, essa desigualdade nas iniciativas que envolvem a área de comunicação, por exemplo, programas de TV, programas de rádio, etc. Os irmãos sabem que são amplamente usados como estratégia evangelística, mas que alcançam pouquíssimo ou quase nada a esses que não ouviram, que nunca ouviram. Foi dito aqui na frente já, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. 1/3 da população mundial nunca teve notícia de Jesus, nunca teve notícia do Evangelho. Não existe uma igreja, não existe testemunho que esteja acessível a essas pessoas. Então esse é o nosso alvo missionário, esse é o nosso foco missionário. Eu gostaria de passar aqui agora, que não deu tempo de passar de manhã, são apenas 2 slides, vamos ver se vai funcionar essa tecnologia aqui. Mas esses aqui eles nos trazem algumas informações a respeito dos segmentos menos evangelizados ou não evangelizados dentro do Brasil, dentro do nosso país. Às vezes nós colocamos o foco lá longe, né? Lá distante, além das fronteiras, além do oceano, mas aqui no Brasil nós temos ainda muitos que nunca ouviram do Evangelho, ou que muito pouco ouviram do Evangelho. Então, vamos pensar aqui em 8 segmentos dentro do Brasil que
nós podemos definir dentro dessa definição, desse escopo de missões, como prioritários, tendo em vista que pouco ou nada ouviram ainda do Evangelho, do testemunho do Evangelho. Vamos ver se vai funcionar aqui. Senão eu deixo ali, acho que vai ser mais fácil. Eu trabalhei com índio, então eu não sou muito bom de tecnologia. Assim. O negócio é arco, flecha, remo. Vai dar certo, eu vou lá e faço. Então tá tranquilo. A gente faz assim, ó. Primeiro segmento. Então eu queria que você guardasse isso em mente, você orasse por esses grupos aqui, tá bem? Se você quiser anotar ou depois pegar essas informações. O primeiro são os indígenas. Nós temos no Brasil, segundo os nossa compreensão, 340 etnias indígenas, e 117 dessas etnias não têm presença missionária. Não existe nenhum esforço missionário no meio desse indígena. Não sei se você sabia, eu posso começar a falar aqui, senão ficar a noite inteira falando disso, mas nós temos ainda, segundo dados da própria FUNAI, né, o órgão do governo que cuida da questão indígena, cerca de 80 grupos, 80 referências de grupos ainda totalmente isolados no meio da selva, sem contato nenhum, não é com missionário, é com a nossa civilização, ainda estão isolados, no meio da selva amazônica. Ou seja, grande esforço missionário, grande alvo de missões ainda no Brasil. Nós temos o segundo grupo, os ribeirinhos, com 37 mil comunidades, isso é estimado, ribeirinhas vivendo nos rios, aí nos grandes rios da Amazônia, sendo que 10 mil estima-se que não tem nenhuma presença missionária evangélica. Terceiro grupo são os ciganos. Nós temos cerca de 700 mil ciganos no Brasil, da etnia Calon, sendo que apenas 100 desses 100 mil se declaram crentes em Jesus. Quarto segmento são os sertanejos. Temos aí também uma estimativa de 6 mil assentamentos sertanejos no Nordeste do Brasil, sem presença missionária evangélica. Irmãos, não olha para isso assim só como uma frase, são dados que revelam um mundo ainda a ser alcançado por esforço missionário. Nós temos quinto segmento, quilombolas. Não sei se você sabe, mas ainda existem aqueles remanescentes dos quilombos, e estima-se que haja uns 5 mil comunidades quilombolas ainda no Brasil, das quais 2.000 pelo menos ainda não possuem nenhum testemunho do Evangelho. Sexto lugar, os imigrantes. Olha que informação interessante essa. Nós temos mais de 100 países do mundo que têm imigrantes vivendo no Brasil, especialmente os grandes centros. Desses 100 países, ou dessas 100 comunidades imigrantes, 27 são de países fechados para a evangelização, ou seja, é proibido pregar o evangelho nesses 27 países. Só pode ser feito de forma clandestina e etc. Mas esses grupos estão aqui dentro do Brasil. Ou seja, uma grande estratégia de alcance a essas ações seria nós direcionarmos um foco de evangelização a esses grupos que estão vivendo aqui dentro do Brasil, representando o país onde a pregação é proibida. O sétimo grupo, esse é interessante, são os surdos. Não é uma etnia, mas são um grupo. No Brasil, estima-se que há mais de 9 milhões de deficientes auditivos que têm dificuldade de comunicação no Brasil, e menos de 1% deles se declara crente em Jesus Cristo. Então, tem havido mais esforços de evangelização, linguagem dos sinais, etc., a esse segmento, mas ainda falta muito. Isso é uma área importante que a igreja planeja e tem um ministério, certo? E atuar nessa área. O oitavo grupo não é um segmento sociocultural, mas socioeconômico. Então, o próprio IBGE, ele trouxe dados a respeito disso que nós estamos colocando aí, de que existem 3 vezes menos pessoas que se declaram evangélicas nesses dois grupos aí, nesses dois segmentos, os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. São os dois extremos socioeconômicos da nossa sociedade. Então, aqueles que são muito ricos, têm um
grupo que é extremamente rico no Brasil, e os que são muito pobres, aqueles que vivem nas ruas, mesmo debaixo dos viadutos, aí, das pontes, etc. Então, dentre esses dois grupos, existe pouco esforço evangelístico, pouca pregação do Evangelho, pouca presença da Igreja de Jesus. Irmãos, esses são desafios que estão aqui, mais próximos de nós, e são desafios missionários, porque, como nós vimos, a prioridade em termos estratégicos quando pensamos em missões são aqueles que pouco ou nada ouviram do Evangelho de Jesus. Eu não digo e não vou dizer para os irmãos que todos nós devemos estar diretamente, pessoalmente, diretamente envolvidos com esse tipo de esforço, ou com aqueles que nós colocamos de manhã. E eu queria trazer assim hoje à noite um foco maior para nós como indivíduos, como pessoas. Amanhã nós somos mais como comunidade. Hoje eu queria falar com você. Você, irmão, irmã, está aqui, não importa a sua idade, não importa a faixa etária, não importa, mas que a palavra fosse mais direcionada a cada um de nós. Se nem todos devemos ou vamos estar diretamente envolvidos com esses desafios, que são desafios missionários, a nossa identidade missional, a nossa participação na missão do Senhor, ela é para todos nós, não há como ser discípulo de Jesus e não participar dela, mas nesses esforços missionários, mas o fato é que todos nós precisamos ter consciência de qual é a nossa vocação, para que o Senhor nos chamou, qual é o papel que o Senhor está nos designando como parte do seu povo, e precisamos ser fiéis no cumprimento dessa vocação. Eu falei aqui de manhã, e eu quero repetir, o que dá sentido à nossa vida é a nossa vocação. Nos dois sentidos, no sentido de significado, se a sua vida ela anda assim, vazia de significado, você não sabe muito bem para que você existe, você está em crise aí. Então, o que vai dar sentido para a sua vida é a sua vocação. E no sentido de direção também, no sentido de para onde que eu vou, para onde que eu caminho. Então, o que dá essas duas respostas para você é a sua vocação. Lá na lógica de Efésios capítulo 4, que fala do corpo de Cristo, do qual há um só cabeça, mas há muitos membros, e todos nós somos membros do corpo, e como membros do corpo nós temos uma função específica. Então você precisa perguntar para Deus e para você mesmo qual é a sua função, para que Deus te designou, para que Deus te chamou, porque há algumas barreiras que elas podem impedir o avanço do trabalho missionário. Há barreiras que são teológicas, a má compreensão do que diz a palavra de Deus. Há barreiras que podem ser sociológicas, quer dizer, o nosso jeito de viver influenciado pela sociedade lá fora, consumista, egocentrista, ele pode ser uma barreira para o avanço missionário. E há barreiras que são pessoais, são do nosso coração, elas têm a ver com a gente, com você, como indivíduo. E eu posso ser uma barreira para o avanço missionário na medida em que eu tenho papel missionário, uma vocação dada por Deus nessa área, mas eu não ouço a sua voz e eu não dou os passos necessários para cumprir a minha vocação. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Jonas, profeta Jonas. Nós lemos aí o texto de Abacuque, você volta aí umas páginas, profeta Jonas, e nós vamos ler apenas um pequeno trecho aqui no capítulo 4, Jonas capítulo 4, e eu peço que você acompanhe aí comigo. Enquanto você abre a sua Bíblia em Jonas capítulo 4, eu queria lembrar aqui uma frase que é de John Knox. John Knox foi um dos reformadores, né? Ele dizia assim que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Então, o coração quebrantável, o coração que não é orgulhoso, não resiste à voz de Deus,
que não se endurece quando Deus fala, e Deus fala através dos irmãos, Deus fala através da igreja, Deus fala de diversas maneiras. Mas um coração que resiste, que é resistente, que não é quebrantável, ele barra o processo de transformação que Deus pode prover na nossa vida. Então, o conhecimento, aquilo que entra pelos nossos ouvidos, e entra na nossa mente, só vai produzir transformação se tivermos corações quebrantados. Jonas capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor lhe é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Senhor, fala ao nosso coração nesses poucos minutos que teremos juntos aqui, como nós já temos pedido ao Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso Espírito. O Senhor fale a nós, a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, a Tua vontade. Que o Senhor promova quebrantamento e transformação nas nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até que horas eu tenho que parar? Não, pode fala uma hora aí. Beleza, joia. Irmãos, Jonas é um personagem conhecido, né? Quem não conhece a história de Jonas aqui? Quem não conhece a história de Jonas? História famosa, né? O peixão que engoliu, né? Baleia, sofá, etc. Profeta Jonas. O Jonas aqui nessa cena da sua vida, da sua história, ele está indignado, ele está chateado, está irado por causa de uma planta que cresceu rapidinho assim, porque Deus a fez crescer, e ela fez uma sombrinha sobre ele, tinha muito sol, estava muito calor, e aí a sombra fez, assim, trouxe um certo alívio, né, para ele, um confortozinho, e ele estava feliz, estava contente. Aí Deus manda um vermezinho que mata a planta, e a sombra dele desaparece, e ele fica indignado de novo, indignado, chateado, e assim, a ponto de pedir para morrer. Quer dizer, subiu a sombrinha, tirou o sol, bateu na cabeça dele e pediu para morrer. E aí Deus, igual a gente faz com o nosso filho às vezes, né? Assim, Jonas, é razoável essa tua ira? Já falou isso para o teu filho? Todo aquele escândalo, né? Aquele negócio assim, ó, é para tanto que Deus está dizendo para Jonas. Tem motivo, Jonas, para tudo isso? E aí Jonas vira para Deus e fala: tem motivo, é razoável, quero morrer. E aí Deus fala assim: mas Jonas, você está assim para uma plantinha que cresceu, fez sombrinha, depois morreu, e você não está nem ligando, você não está enxergando a dor, a situação dessas mais de 120 mil pessoas que estão contra mim, que não têm conhecimento de mim, que estão perecendo. E até os animais, meu Deus, sim. E esse é o fechamento da história de Jonas. Agora, Jonas e aliás até esse fechamento da história ele nos mostra isso bastante, né? Ele é um personagem que logo traz à nossa mente assim, alguns conceitos. Nós já temos assim uma ideia mais ou menos formada a respeito de Jonas, né? Então, por exemplo, alguns adjetivos aí que vem à sua mente quando você pensa em Jonas. Que características de Jonas? Alguém quer arriscar aí alguma coisa? Jonas era o quê? Medroso, fujão, né? As pessoas falam, profeta fujão, né? Deus manda para um lugar e vai para outro, né? E covarde, né? Poderíamos ver. Mas
uns conceitos já meio formados na nossa cabeça assim, a respeito de Jonas. Eu queria te convidar hoje para a gente olhar para esse personagem de uma outra maneira, com outros olhos, assim, tentar ter uma compreensão um pouco diferente a respeito dele. Primeiro, olhando para o contexto de Jonas. Jonas viveu num tempo extremamente assim, tumultuado, conturbado da história de Israel. Esse tempo aqui, o rei era Jeroboão, rei Jeroboão II, e o reino de Israel tinha se dividido, lembra? Depois de Salomão, né, por causa lá dos pecados de Israel, etc., o reino se dividiu em dois: reino do norte, com as 10 tribos, chamado de Israel; reino do sul, com as 2 tribos, né, Judá e Benjamim. E o reino do norte depois ele acabou, se dispersou, nunca mais se reuniu. E aí a linhagem de Davi, ela continua reinando no reino do sul, lá em Judá, por mais 400 anos, até que Jesus vem e etc. E a gente entra no Novo Testamento. Jonas, ele prega para o reino do norte, as 10 tribos de Israel. Durante a vida de Jonas, quem dominava o mundo conhecido ali era o Império Assírio. O Império Assírio, então, era ali a potência militar da época, e era quem dominava o mundo, ali, o mundo conhecido. E era um império, assim, conhecido e famoso pela sua crueldade, os assírios. É só você pensar assim que, pensando ali nas civilizações ali antigas da época, por exemplo, os fenícios eram conhecidos pela navegação, não é? Grandes navegadores. Os hebreus eram conhecidos pelo monoteísmo, né? Adoravam um só Deus, né? Que lhes dizia como viver e etc. Os assírios, os gregos eram conhecidos pela filosofia, né? Pela sabedoria. Os assírios eram conhecidos pela sua crueldade. Eles eram um povo extremamente cruel. Aqueles que iam para aquelas guerras que a gente vê nos filmes lá, e aí matavam todo mundo, e aí cortavam o crânio da pessoa para beber lá depois a bebida deles, aquele negócio assim tenebroso, carniceiro mesmo, né? Esses eram os assírios. Durante a vida de Jonas, os assírios tentaram invadir Israel 14 vezes. Eles chegavam, sitiavam a cidade, pediam que entrasse água, comida, etc., aquela coisa toda. E Israel vivia sob a ameaça de invasão dos assírios. E eles sabiam de uma coisa, Jonas sabia de uma coisa. Jonas talvez era ali criança, adolescente, e ele tinha um medo, um temor na vida dele, que os assírios chegassem e invadissem Israel. E ele tinha medo, isso por motivos óbvios, né? Mas assim, mais até do que as outras crianças, adolescentes e jovens do seu tempo. Por quê? Porque quando os assírios invadiam uma cidade, uma nação, um país, eles tinham algumas práticas assim que já era da política deles, vamos dizer, a política de guerra deles. Primeiro, eles matavam o rei e matavam toda a sua família, toda a sua descendência, para que não houvesse depois a possibilidade de alguém vingar o rei, não é? Então eles matavam todo mundo já. Matavam o rei e matavam toda a família do rei. A segunda coisa que eles faziam, eles destruíam o local de adoração, o templo, ali onde havia a religião era praticada, para desestabilizar o povo. Eles destruíam o templo e aí eles matavam o profeta e toda a sua família, pelos mesmos motivos. O problema é que Jonas era filho do profeta. O profeta era o pai dele. O começo do livro de Jonas fala que Jonas era filho de Amitai. Amitai era o profeta de Israel. E Jonas era filho dele, ou seja, imagine só você, uma criança aí crescendo, e grande temor que você tem é que um dia esse tal de assírios vão chegar, e quando eles chegarem, eles vão entrar, vão destruir tudo, eles vão matar o rei, vão matar a família dele, eles vão destruir o templo, e eles vão matar seu pai. Ele vai matar seu pai, arrancar a cabeça dele, fazer aquele negócio terrível. E depois ele vai matar você também, vai matar sua mãe, vai matar seus irmãos, e vai matar você. E é assim que Jonas cresceu, até a hora que ele mesmo se tornou profeta de Israel, no lugar do pai dele. Ou seja, agora se a coisa acontecer, eu que você aí, o alvo, assassino desse pessoal.
E aí Deus chega para Jonas um dia, com essa história aí, com esse pano de fundo, e fala: Jonas, você tem razão, assim, os assírios são um povo pecador, cruel, terrível, e eu decidi que eu vou destruí-los. Então eu quero que você faça o seguinte: você sai aí onde você está, você pega um navio, um barco, e você vai para Nínive. Nínive era a capital da Síria, do Império Assírio. Você vai lá e você vai dizer para eles: olha, mais 40 dias e eu vou destruir vocês por causa da sua maldade. E Jonas processa na sua mente. O que acontece na cabeça de Jonas? Eu penso o seguinte: bem, então Deus está dizendo que finalmente ele percebeu, se ligou, né, no que está acontecendo, e ele vai destruir aqueles demônios lá, aquele bando de palavras, de adjetivos que Jonas pensou. Então, joia, ele vai destruir. Agora, ele está dizendo para eu ir lá, para dizer isso para eles. Como eu conheço o Senhor, como eu conheço a Deus, eu sei que Deus é misericordioso, ele é longânimo. Jonas fala isso depois. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu chegar lá e falar lá, pregar para eles, e eles se arrependerem. E se eles se arrependerem, Deus não vai destruir eles. Ou seja, vou pegar minha mochila e vou para outro lugar, totalmente diferente. Porque eu não quero correr o risco desse pessoal se arrepender e não ser destruído por Deus. Eu quero que eles sejam destruídos mesmo. Eu quero mais aqueles mortos, secos, né? Todos eles. Cai fogo do céu e morre todo mundo. E aí Jonas pega e faz aquilo que o livro narra para nós. Ele pega o navio para um ponto oposto e mais distante daquele para o qual Deus mandou e vai para lá. Agora sim, pensa só o seguinte comigo. Alguém que conhece a Deus e foge de Deus pode sim ser, desculpem a palavra, pode ser burro, né? Fugir de Deus. Agora, covarde, medroso, não é, né? E a gente vai ver mais para frente que Jonas, assim, parece que não era tão medroso assim. Agora, para começo de conversa, a gente pode pensar o seguinte aqui juntos. Jonas tinha bons motivos para não fazer o que Deus estava dizendo para ele, não tinha? Jonas tinha bons motivos. Dá para entender a lógica de Jonas, os motivos de Jonas para não fazer o que Deus falou para ele? Dá para entender. Eu consigo entender. Olhando para a história de Jonas, o plano de fundo histórico de Jonas, dá para entender, é compreensível. E nós, irmãos e irmãs, nós podemos ter, e frequentemente nós temos, bons motivos para não fazer o que Deus está dizendo para nós. Muitas vezes, há bons argumentos pessoais, familiares, para você não fazer o que Deus está dizendo para você. Mas os nossos bons argumentos nunca vão ser suficientes para nós não fazermos o que Deus quer que nós façamos. Simples assim. Então Jonas tinha bons argumentos, mas os argumentos dele não mudavam, não suplantavam a ordem divina e a vontade de Deus. E é assim com a gente também. Sabe onde eu tenho visto isso? Como tem sido o processo de recrutamento missionário, de orientação vocacional dentro das nossas igrejas. Como tem sido? Então hoje, não sei, os outros irmãos aí que têm trabalhado com isso, mas eu não sei como você tem visto, mas o que eu tenho visto é o seguinte: hoje quando alguém é chamado por Deus para ser um missionário, é ativado na mente dele e em volta dele um processo assim, que é muito parecido em todos os lugares. Então as pessoas usam assim meio que uma fórmula, uma equação que é assim, tem alguns fatores, né? Então o primeiro deles é o que a gente chama de vocação, no sentido de aquilo que você leva jeito para fazer, o que você é bom. Sabe aquele teste vocacional que você vai fazer, para ver que faculdade você vai fazer, que negócio? Então é assim, o que você leva o jeitão para fazer? O que você é bom de fazer? Bom na área de música, é bom de exatas, é bom de... O que você é bom para fazer? Então isso aí entra ali na primeira linha. Aí depois, no segundo lugar, pode ser assim, aquilo que você tem vontade de fazer. Porque a nossa lógica, e a nossa lógica ela funciona muito assim hoje na igreja, ela é assim: bem, se Deus me fez, por exemplo, uma pessoa que é urbana, eu gosto de cidade, gosto de asfalto, shopping center, está começando isso hoje, né? Eu gosto de shopping center, eu gosto também.
Eu pensei, antes de eu ter um cafezinho assim pra tomar, tem um monte de gente que põe não com a cabeça. Né? Eu também não gosto não, gente, de cidade. Mas assim, tem gente que gosta, até de trânsito a pessoa gosta. Né? Se eu gosto daquela massa poluição, né? Gosta. Aí a pessoa pensa assim, bem, se Deus me fez assim, com essa propensão, obviamente que Deus não vai me mandar para o meio do mato. Tá certo? Um lugar assim inóspito, com mosquito, lama. Eu tenho um amigo que assim, é impressionante, ele tem a fobia assim, de tudo que é mato. Pisou na grama, já começa a sentir assim, desconfortável. Né? Então assim, Deus não vai me mandar para um lugar desse. Desejo do seu coração. Bem, aí vem aí o terceiro fator, talvez seja a sua formação. Aquilo que você já estudou, já tem uma formação aí, técnica, profissional, etc. Então assim, obviamente, Deus vai querer me usar na área que eu tenho formação, certo? Então assim, eu sou médico, Deus vai querer que eu exerça a medicina, onde quer que eu vá, em todo lugar. Né? E por aí vai, certo? Um quarto ingrediente aí, podemos dizer, é o que eu chamo de sábios conceitos. Sábios conceitos, que é assim, pessoa, começa pela sua família, né? Seus pais, tal, o tio, a avó, etc. Aí também entra, às vezes, até os líderes da igreja e tal. E eles falam o seguinte, falam assim, ó, você tem que pensar o seguinte, você é casado, tem filhos aí, pequenos, então você tem que pensar, Deus está chamando você, mas assim, tem sua família, seus filhos, tal. Então, vai para algum outro lugar? Vai para um lugar onde tem boas escolas. Você tem que estudar direito. Você não pode pagar o preço do chamado que Deus fez para você. Boas escolas. Vai para um lugar, tem que ter uma assistência médica, assim, mais ou menos, né? Tem que correr para o hospital, deu uma bronquite, alguma coisa, tem que ter, então tem que ter assistência médica, tem que ter o mínimo de infraestrutura. Certo? Loucura. Esse negócio de querer enfiar no mato, isso é loucura, loucura. Então assim, meu irmão, sabedoria, certo? Ver aí mínimo de conforto, saneamento básico. O pessoal passa a régua no final dessa equação, podia falar outros aqui, fatores. E aí eles chamam o resultado disso de vontade de Deus. Interessante isso, né? É isso aí, é mais ou menos isso que a gente faz. Sabe por que eu falo que é interessante? Porque nunca foi assim. Deus chama Moisés, que era um homem formado nas ciências do Egito, que cresceu dentro da casa da família real, família de Faraó, e Deus chama Moisés para servir. Se fosse hoje, a gente ia falar assim, Moisés é o seguinte, vamos pensar estrategicamente aqui, você é formado na ciência do Egito, tem bom trânsito aí no meio da família real, da nobreza, etc. Então assim, você, pessoa diferenciada, você vai ser usado por Deus para influenciar a alta corte do Egito, tá certo? Vai evangelizar aí os príncipes do Egito, etc. E fica aí, é aí que você vai ser usado. O que Deus faz com Moisés? Deus tira Moisés do Egito, manda ele lá primeiro, lá para o meio do deserto, cuidar de ovelha, para ser formado seu caráter lá. Depois Deus manda Moisés ser porta-voz dele diante do rei. Moisés era gago, Moisés era pesado de língua, não conseguia falar de ler. Aí ele manda Moisés liderar o povo dele, uma penetração no meio do deserto. Tem lógica para a gente isso? Dentro da nossa lógica? Não tem. Deus chama Pedro, Jesus chama Pedro para seguir. Pedro era pescador, tinha a profissão dele, que era o seu ganha-pão, tinha influência ali com os outros pescadores. Ele tinha uma empresa de pesca ali do seu pai, certo? Tinha lá os recursos, etc. Deus chama Pedro e manda ele abandonar as redes e o barco. Não é nem assim, vai vender as suas redes, o seu barco. Não, abandona, deixa aí na praia, joga aí e me segue. Vou fazer de você pescador de homens. Sabe qual que é a única vez que Pedro volta a pescar na vida? Quando ele está confuso em relação à sua vocação. Porque ele traiu Jesus, aí ele fala, Deus não quer mais saber de mim, e ele vai pescar. E aí Jesus vai lá e fala, Pedro, está tudo certo, pode voltar aqui, você vai cuidar das minhas ovelhas. E aí Pedro abandona de novo as redes e vai seguir Jesus, nunca mais volta a pescar, nunca mais. Ou seja, será que não tem algo errado com a nossa lógica, como ela está funcionando? Será que a gente não está sendo assim, como fruto do nosso tempo, que é um tempo extremamente racionalista, né? Nós somos frutos de um movimento aí no Ocidente, que é
extremamente racionalista. Nós temos a razão como o grande paradigma assim, de aferição da verdade. O que é verdade tem que fazer sentido nas nossas lógicas racionais. Talvez você tenha bons argumentos, meu irmão e irmã, para não fazer o que Deus está falando para você fazer. Mas os seus argumentos não são suficientes para mudar a vontade do Senhor. Não são suficientes. Os personagens bíblicos, eles são arquetípicos. Quer dizer, eles nos representam. Sempre que você olha para a Bíblia e você vê os personagens, você tem que fazer o seguinte exercício. Pensar assim, de que forma que esse personagem, ele me representa? De que forma que eu posso aprender com a experiência dele? Com as atitudes dele, etc. Jonas, ele nos representa de pelo menos duas maneiras. Eu consigo imaginar. Primeira forma, Jonas, ele nos representa, a todos nós, que no decorrer da nossa história, ao menos assim, em algum momento da nossa história, nós acreditamos que a nossa ideologia, a nossa maneira de pensar, a nossa visão de mundo, são os fatores mais importantes na condução da nossa vida e da nossa tomada de decisão. Vou repetir, um pouco longo aqui a frase. Jonas representa todos que no decorrer da sua história, ao menos em algum momento, acreditam que a sua ideologia, a sua maneira de pensar, a sua visão de mundo, são os fatores mais importantes na condução das suas vidas e das suas decisões. O que quer dizer isso? Que você confia muito no seu jeito de pensar. Você confia muito assim na sua forma de entender as coisas. Gente, veja bem, essa é a minha forma de ver as coisas. Isso hoje faz muito sentido na nossa sociedade, porque a sociedade, ela incentiva ao individualismo. Você tem o direito de pensar o que você quiser, você tem o direito de fazer o que você quiser, você tem o direito de ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser. A única coisa que você não tem direito é de dizer para o outro o que ele tem que fazer. Isso não. Agora, o que você quiser fazer, você pode fazer. Na sua vida particular, pessoal, religiosa, sexual, você pode fazer o que você quiser. Não é assim? Isso é alimentado todos os dias. E aí a gente vai sendo moldado por esse negócio e a gente começa a acreditar que o que é mais importante para ditar o rumo da minha vida é a forma como eu entendo as coisas. Veja bem, esse é o meu jeito de pensar. Você pode pensar diferente. A gente ouve o pastor falar, a gente lê a Bíblia, a gente ouve e a gente processa aquilo no filtro da nossa visão de mundo, da nossa compreensão, e aí o resultado é aquilo que eu penso. Agora, até certo ponto, é isso mesmo, não é? Claro, você tem o direito de fazer suas escolhas. Vamos uma democracia, né? Isso é ótimo. Agora, quando que isso se torna um problema? Quando o seu jeito de pensar, ele bate de frente com o jeito de Deus pensar. Quando Deus dá uma ordem para você, que você fala, não faz sentido. E pode não fazer sentido mesmo para você, por causa da tua história, da tua personalidade, do que você viveu, pode não fazer sentido. Mas Deus está dizendo, não precisa fazer sentido para você, só tem que obedecer. Está entendendo? Tem que obedecer. O que Deus está dizendo. Não é o outro está dizendo, não, Deus está dizendo. Você tem a compreensão clara, porque você conhece o Senhor, como Jonas tinha, de que Deus estava dizendo. Jonas não tinha dúvida nenhuma do que Deus estava falando para ele. Mas mesmo assim, ele resistia. Por quê? Porque o jeito de pensar dele não batia. Então Jonas nos representa quando nós deixamos, nós permitimos que o nosso jeito de pensar, que a nossa visão, a nossa história, seja uma barreira para Deus fazer em nós e através de nós aquilo que Ele deseja fazer. A ordem de Jesus para que nós façamos missões, ela é muito clara na Bíblia, muito clara. No Novo Testamento, por 5 vezes, é repetido aquilo que nós chamamos de grande comissão. Mateus 28, Marcos 16, Atos 1:8, isso fala. Jesus está indo embora, então assim, tem um peso maior aquilo que ele está dizendo, quer dizer, ele está dizendo, olha, vou dizer agora para vocês esse que é mais importante, nas últimas palavras para vocês vão fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar
tudo que você tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que vocês vão fazer. Isso é muito claro na palavra de Deus. E a história da igreja, nesses 2000 e poucos anos, demonstra uma tentativa de sabotagem da parte da igreja quando isso que Deus falou, isso que Jesus falou. Porque a igreja, por muito tempo, ela não fez missões. Aliás, por muito tempo, lá na época da reforma, quando nós vamos pensar, período subsequente, demorou ali 300 anos para o pessoal começar a fazer, a cumprir o mandamento de Jesus. E hoje, a gente, irmãos, nós estamos muito aquém de cumprir o mandamento missionário do Senhor. Nós vemos isso estatisticamente. E nós, como eu falei de manhã, nós não podemos confundir as coisas. Quando a gente começa a chamar tudo de missões, a gente corre o risco, eu mostrei aqui de manhã estatisticamente, que o que a gente investe em missões, o que a gente envia obreiros para missões, a maior parte é onde Jesus já é anunciado, já é conhecido, onde o Evangelho já foi proclamado, onde já existe igreja. O nosso foco missionário é onde Jesus ainda não foi anunciado, Romanos capítulo 15. Esse é o nosso foco. Dá trabalho, precisa ter preparo, precisa ter estratégia, precisa ter método. Custa caro, irmão. Fazer missão custa caro. Não dá lá preparo, não ter um missionário lá num país distante. Mas não tem como fugir disso. Não tem jeito. É a ordem de Jesus. E se uma igreja local, graças a Deus essa igreja local, ela está envolvida com a obra missionária, se a igreja local ela não está envolvida com a obra missionária de enviar para onde Jesus ainda não é conhecido, ela não está cumprindo todo o propósito do Senhor, toda a vontade do Senhor. E se Deus falou para você, meu irmão, você sabe, se Deus falou para você que Ele quer, que Ele tem para você essa vocação, essa função, que nós chamamos de apostólica, no sentido correto do termo, né? John Knox, que eu citei aqui, ele falava que o apóstolo era como aquela pedrinha lançada bem longe, que vai aonde nós não alcançamos. Se é para isso que Deus te designou e você está resistindo à vontade de Deus, por qual motivo que for, pode ser o motivo mais justo do mundo, ou você está empurrando com a barriga essa decisão, o seu motivo não é suficiente para que você não faça o que Deus está dizendo para você fazer. Não é suficiente. E você precisa pensar nisso. Eu tenho encontrado muitas vezes por aí, é muito comum, às vezes é com algumas senhoras, não sei, as senhoras predominam assim nesse meio, mas são vários outros. Gente que depois que eu prego ou compartilho a palavra, alguma coisa assim, chega para mim, às vezes com lágrimas, e fala assim: meu filho, lá atrás, há tantos anos, Deus me chamou, e eu não obedeci, eu não fui. E assim, a feição da pessoa, ela denota angústia profunda, porque ela está como que dizendo: eu desperdicei a minha vida, porque eu fiz um monte de coisa, mas não fiz o que Deus falou para eu fazer. E a minha palavra, assim, primeiro dói o coração, né? Depois a minha palavra é: irmão, irmã, não existe esse negócio de tarde demais do Evangelho, não existe. E aliás, hoje um fenômeno que eu tenho visto bastante, aliás, na aldeia, e era onde eu vivi durante alguns anos, tem um casal lá que já são avós, já tem netos, aposentados, e eles estão lá, já nessa terceira etapa da vida, cumprindo esse mandamento do Senhor. Então não existe negócio de tarde demais. Agora, bênção quando a gente ouve e obedece na hora certa, não é? Lá cedo, lá atrás. Pesa sobre nós essa ideologia utilitarista, existencial, secular, humanista, nos nossos dias, que diz que nós precisamos conduzir a nossa vida olhando para nós mesmos e para os anseios do nosso coração. Nós fazemos missões não é porque vai dar mais resultado, não é porque vai dar certo, não é porque vai te trazer maior realização pessoal, satisfação, mas é porque Deus quer, que Deus está dizendo, que Deus está mandando. É uma questão de obediência. Só aquele negócio da cidade, do shopping lá, eu gosto de citar a experiência da esposa de um amigo meu, que viveu muitos anos na África, numa aldeia na África, lugar onde eles dormiam em esteiras no chão. E aí, uma vez veio passar um tempo
aqui em Recife, né, passar um período ali de férias e tal. E aí um irmão lá que tinha alguns imóveis, ele cedeu uns imóveis dele para eles morarem durante aquele ano, esse casal. E aí ele tinha um imóvel no local no centro de Recife, ali, tinha um local mais afastado, lá no litoral e etc. E aí ele deu essa casa então mais afastada para eles. E aí, como eles tinham intimidade, né, essa irmã, ela falou assim, essa coisa, falou assim, pô irmão, deixa a gente morar lá no local lá no centro, né? Aí ele falou, não, desculpa, mas eu achei que como vocês moram num lugar assim, remoto, né, longe de cidade e tal, que assim, vocês preferem, né, vocês iam preferir um local assim mais calmo, né, mais tranquilo. Assim, não, eu gosto de cidade, eu gosto de shopping, eu gosto de loja, né? Então, mas então por que está num lugar como aquele? Um lugar como aquele não é porque eu prefiro morar lá, é porque Jesus mandou. Estou fazendo o que ele me disse para fazer. A segunda forma como Jonas nos representa, ou pode nos representar, são aqueles de nós que carregam no nosso coração e na nossa alma alguma ferida que pode atrapalhar a ação de Deus em nós, nos impedir de um envolvimento mais efetivo com a causa do Evangelho e caminhar com o Senhor junto. Jonas nos representa, e eu sei que, como eu tenho, muitos de vocês aqui têm alguma ferida no seu coração, alguma ferida na sua alma, alguma questão do passado, algum trauma, alguma injustiça que você sofreu, algum abandono, alguma traição, coisas que doem demais, doem tanto, que talvez até você empurrou lá para o fundo da sua alma, do seu coração, para não ter que ficar convivendo com aquele negócio, mas está lá, você sabe que está lá. Os outros podem nem saber, talvez os outros até notam assim, uma certa amargura em você, às vezes, mas eles não sabem, você sabe o que é. Jonas tinha uma ferida no seu coração, na sua alma. E essa ferida tinha nome. O nome dela era Nínive, os assírios. E ele não conseguia lidar com aquele negócio. E às vezes a gente passa pela vida carregando marcas da nossa história, do nosso passado, que podem parecer inofensivos para quem está de fora, mas que na verdade tem um peso enorme nas suas decisões, nas suas posturas. Pessoas que passaram por privações no passado, grandes privações, passaram fome, passaram frio. Meu pai, quando era criança, uma infância muito extremamente pobre, ele fala que o pior não era nem passar fome, era passar frio. Não sei, o caso dele foi o que mais marcou ele. Ele fala, até hoje, toda vez que ele deita numa noite fria e se cobre assim, ele faz a mais sincera oração de louvor e de gratidão a Deus. Ele fala toda vez, ele fala, não tem uma vez que eu consigo não fazer isso, porque ele sabe que é passar frio, né? E aí você falou assim, talvez nem de forma explícita, mas você falou assim, eu nunca mais vou passar por isso, meus filhos não vão passar por isso, ou seja lá o que for, que é uma marca na sua história do passado, mas que na verdade atrapalha a sua caminhada com Deus. Na verdade se coloca como uma barreira, como um empecilho para que você se livre de todo o peso, como diz a palavra, e abrace a carreira que o Senhor está propondo para você, sem preocupação, sem mágoa, sem aquele peso no coração que não deixa que você consiga amar as pessoas. Irmãos, eu já convivi com pessoas assim, a pessoa não consegue amar, aí você fala, mas meu querido, minha querida, no caso, não tem como ser discípulo de Jesus sem amar, que Ele é amor, esse é o principal mandamento, mas a pessoa não consegue, aí você começa a perceber que ela não consegue, porque tem uma pessoa lá atrás que ela não consegue perdoar. E se ela não consegue perdoar, ela acaba se entregando. Ela fala assim, bem, se eu não consigo perdoar ele, não consigo perdoar outro,
então eu não sirvo para ser discípulo de Jesus. Eu não consigo. E se entrega para a ferida do seu próprio coração e desiste. É o que Jonas faz no livro dele. O que ele faz? Ele desiste. Jonas conhece o Senhor, Jonas serve de coração ao Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. Um homem que pega um navio no meio de uma tempestade em alto mar, terrível, tão terrível que os marinheiros experientes, eles estão morrendo de medo que o navio vai afundar. E o Jonas está dormindo no fundo do barco. E eles vão acordar o Jonas e falam: está todo mundo clamando para os seus deuses. Clama para o seu Deus aí, porque a gente vai morrer todo mundo. E aí Jonas levanta e fala assim: pessoal, fica tranquilo, eu sei o que está acontecendo, porque eu sigo o Deus Altíssimo. E aí sabe o que Jonas faz? Testemunho, prega aqueles homens. Deviam ser uns 20 homens, um navio como aquele, a tripulação daquele navio. Jonas prega para eles. E ele não só prega para eles, fala que ele serve ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, etc. Não só prega para eles, como ele fala: olha, essa situação toda que vocês estão vivendo é por minha causa, porque eu estou desobedecendo a Deus. Então vocês façam o seguinte: me joguem no mar, que a tempestade vai parar e vocês vão se salvar. Eu vou morrer, mas vocês vão se salvar. Medroso não é, covarde não é. Ele está disposto a dar a vida por aqueles 20 homens, depois de pregar para eles. E o que nós estamos dispostos a fazer? Então Jonas, de fato se deixa fazer isso. Ele joga o Jonas no mar, e ele é engolido lá pelo grande peixe. Ele joga para ser morto. Ele entende o que Deus está dizendo. Ele conhece a Deus, ele sabe de Deus, ele sabe que Deus quer para ele, mas ele não consegue, por causa dessa ferida do seu coração. Ele não consegue. E aí lá no peixe Deus fala com ele, e ele fala: tá bom Deus, eu me entrego, eu me rendo. O Senhor quer que eu vou para mim? Já vi que não tem como fugir do Senhor. Então assim, o Senhor quer que eu vou para mim, eu vou para mim. E aí ele fala: o que eu votei, eu cumprirei. Interessante, se você olhar aqui de Jonas, você não vai achar que voto é esse. O que ele está falando, votei, eu cumprirei? Ele está falando do voto profético. O voto profético, ele dizia o seguinte: todo profeta ele falava assim: o que o Senhor disser, eu falarei. O Senhor me mandar falar, eu vou falar. E para onde o Senhor me mandar ir, eu irei. Isso era o voto profético. Jonas estava indo contra o seu voto profético. E ele fala: Deus, eu vou fazer o que o Senhor está falando, tá bom. E aí o peixe vomita ele na praia e ele vai para Nínive, finalmente. Só que o que ele faz em Nínive? Quer dizer, Jonas se quebrantou? Não. Ele só está dizendo: tá bom, Deus, não tem como fugir, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Agora ele faz uma má vontade tão tremenda, porque assim, veja só, Nínive levava 4 dias para ser percorrido. Jonas percorre Nínive em 1 dia. Como é que dá para fazer isso? Não tinha cavalo, carro, ônibus, metrô, nada. Ele vai correndo. Então ele vai correndo pela cidade. Aí o que ele faz? Ele vai falando uma frase: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a pregação de Jonas. Ele não fala de Deus, do amor de Deus, de misericórdia, de sacrifício, não fala nada disso. Ele fala: mais 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a pregação dele. E Ronald Dória, que já ouvi falando sobre esse texto aqui algumas vezes, estou citando várias coisas que ele fala aqui, ele fala que há elementos assim para se acreditar que Jonas está pregando em aramaico, que era uma língua que ninguém entendia. Ou seja, olha o que ele faz. Ele sai correndo no meio da cidade, falando uma frase numa língua que ninguém entende. É isso que ele faz. E sabe o que acontece? O que acontece? Os caras se convertem, se arrependem do seu pecado. Agora, o que isso mostra para a gente? Primeira coisa, que Deus não precisa de mim e você para fazer nada. Deus precisa da gente fazer alguma coisa? Não precisa de nada. Então, assim, se alguém falar assim: olha, precisa ir para um missionário, porque as pessoas estão morrendo sem Jesus, e quem vai fazer se você não for? Ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele quiser. Deus vai fazer, ele vai dar outro jeito, ele vai mandar outro, ele vai fazer o que ele quiser. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Eu até podia falar para vocês aqui: olha gente, nós temos aí as 121 tribos que precisam de missionários hoje.
70 e tantas aí tem acesso guiável, dá para entrar. Deus precisa de você, gente, precisa de você. Não tem ninguém para pregar lá, mas eu não vou falar isso, sabe por quê? Porque Deus não precisa de você. Não ia ser verdade se eu falasse isso. Aliás, quando Jesus está lá com os seus discípulos e os judeus começam, eles são meio assim, orgulhosos, né? Começam a se achar assim um pouco, porque são povo de Deus. Aí ele fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês estão aí se gloriando porque são filhos de Abraão, se Deus quiser, Ele pega essas pedras aqui e faz elas virarem filho de Abraão. Deus faz o que Ele quiser. A palavra de Deus diz que os anjos, eles pediram para Deus para deixar eles pregar o Evangelho. Deus deixa que a gente vai. E aí Deus falou assim: não, é a minha igreja, é eles que vão. Se Deus quisesse, Ele mandava os anjos e saia pregando para todo mundo aí, e convertia todo mundo e acabou. Então Deus não precisa de vir de você, porque Ele vai fazer sua obra do jeito que Ele quiser. Só que Deus quer usar você, Ele quer. Gente, em nome de Jesus, ouça o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Deus nos dá a graça e o privilégio de participar da sua obra. Irmãos, houve um momento da minha vida que eu tinha certeza que o meu ministério tinha acabado, certeza. Humanamente não tinha a menor possibilidade de eu continuar servindo o Senhor como missionário, como pregador, servir o Senhor a gente serve, mas o ministério tinha acabado. Então hoje, quando eu subo num lugar como esse, para falar do Senhor, para pregar a obra de Deus, eu tenho a plena consciência do privilégio que é servir o Senhor. Deus está chamando você para servi-lo. Deus não precisa de você, mas Ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida. Deus podia chamar qualquer outro. Quando Deus chama Gideão e vão lá 22.000 homens para pelejar, Deus fala: é gente demais. E volta um monte de gente para casa e ficam 300. E é com aqueles 300 que Deus ganha a guerra. Sempre parece que é um grupo pequeno, sempre é um punhado de gente. Não é a multidão. E aí Deus está dizendo para você: eu quero que você faça parte desse punhado de gente que vai mudar a história, que vai imprimir a minha marca na história, e você vai dizer não para Deus. Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida. E Deus tinha um propósito na vida de Jonas, não só na cidade de Nínive, mas na vida de Jonas. E é tão triste essa história, interessante por outro lado, que o livro de Jonas termina com Deus cumprindo o seu propósito para Nínive. Deus salva aquela geração de Nínive. Eles não são destruídos. Mas a vida de Jonas, a gente não sabe o que é feito dele. A gente não sabe. Porque ele continua com aquela ferida no coração, com aquela mente endurecida e resistindo à vontade do Senhor. Deus usa Jonas e ele não se deixa quebrantar. A única vez no livro de Jonas, na história de Jonas, que a gente vê ele feliz e satisfeito, é nesse trecho que a gente leu. Quando cresce uma plantinha para fazer sombra na cabeça dele. É a única vez que ele está feliz no livro. Ele está feliz, assim, está contente. Então, agora está tudo jóia, porque tem uma plantinha na minha cabeça. Está tudo jóia porque assim, eu estou na sombra. E ele sobe lá no lugar ali perto da cidade para ver, para assistir na arquibancada o povo caminho de ser destruído. E cresce uma sombrinha na cabeça dele, pronto, agora eu estou legal, faltava uma pipoca, né? E ele lá. E aí Deus não destrói Nínive, ele já fica irado, porque assim, eu sabia que o Senhor ia destruir eles. Como se a misericórdia de Deus fosse um defeito, né? O Senhor tem que destruir os caras. Eu sabia que o Senhor é bom, misericordioso, bondoso, eu sabia que o Senhor é bondoso. Né? E aí cresce a plantinha para dar uma acalmada nele e ele fica feliz. Aí Deus manda o verme para matar a plantinha. Porque às vezes Deus faz isso mesmo, Deus manda uns vermes na nossa vida aí, que é para tentar fazer a gente entender alguma coisa, tentar fazer a gente aprender. O único jeito é mandar o verme para comer a planta e acabar com a tua sombra, para ver se você entende. E aí Jonas fica irado, bravo,
e pede para si a morte. E aí Deus, toda a paciência, fala: Jonas, meu filho, é para tanto, é razoável a tua ira, você não está entendendo o que está acontecendo. Tem mais de 120 mil pessoas aqui morrendo, sem discernimento, e você está aí chateado por causa de uma plantinha que pensou na sua cabeça. É razoável essa tua ira. E aí Jonas fala: é razoável até a morte. E aí acabou o livro. Foi história, né? A gente não sabe assim, o que aconteceu depois, mas fica assim algumas lições tremendas para nós, sobre nós mesmos. E aí eu vou deixar com você, eu vou deixar que o Senhor fale com você, vou deixar que o Senhor te ajude a aplicar na sua própria vida, na sua própria existência, no seu próprio coração, o que tem para ser aplicado hoje. Agora, uma coisa eu preciso dizer: se Deus está dizendo algo para você, se Deus está dizendo para você, quando você olha para esses desafios do mundo, esses desafios missionários, e Ele está dizendo para você de um envolvimento que Ele espera que você tenha nessa realidade, então assim, pensa pelo menos duas coisas. Primeira coisa, não adianta resistir à voz de Deus, não vai dar certo, não vai funcionar. Você até pode resistir à voz de Deus até o final da sua vida, mas não vai dar certo. Aí às vezes a pessoa pensa: por que eu sou infeliz? Por que eu sou frustrado? Por quê? Porque está fora da vontade do Senhor, não vai dar certo. Esse negócio não dá certo. Existir a voz de Deus não funciona. Segunda coisa, tenha em mente, tenha consciência de que servir a Deus é o maior privilégio que você pode ter, meu irmão, minha irmã. Porque não é todo mundo que Deus chama. Deus te vocacionou para alguma coisa do corpo, para servir o corpo de alguma maneira, mas talvez não seja para ir pregar o evangelho onde ele foi anunciado, talvez não seja para isso. Agora, se é para isso, irmão, que privilégio, são poucos. Sabe aqueles homens e mulheres de Hebreus capítulo 11? A Bíblia fala que eles eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno deles. Homens e mulheres que deram suas vidas, foram martirizados, mortos. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Foram gente que Deus escolheu para imprimir a sua marca na história, para operacionalizar o seu reino, para que a gente chegue juntos um dia diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 7 fala de uma multidão que ninguém pode contar. Esse é o fim de missões, esse é o fim da história. Estão diante do trono de Deus vestindo vestiduras brancas, que foram lavadas pelo sangue de Jesus, adorando o nome do Senhor. E diz a Bíblia lá, diz João lá em Apocalipse, que eram pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que foram alcançadas pelo testemunho da igreja, foram alcançadas por aqueles que foram anunciar a salvação de Jesus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor, como eu já tenho suplicado hoje, Deus, levanta pessoas nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, para que sejam enviadas para aqueles que estão sofrendo, que estão morrendo sem conhecimento do Senhor, para aqueles os quais o reino de Deus não alcançou, porque o povo de Deus não chegou lá. Deus, em nome de Jesus, levanta pessoas aqui para irem, Pai. Crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, senhores e senhoras, pessoas que vão ser enviados, Pai, que vão abrir mão de qualquer outra coisa que talvez os impeça, dentro deles ou fora deles, para cumprir esse propósito santo, esse propósito que o Senhor tem colocado, Deus, para eles,
de irem anunciar o Senhor aonde o teu nome ainda não foi anunciado. Deus, levanta essas pessoas nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, nesse auditório aqui. Levanta pessoas e, Senhor, dá condições para essa igreja de enviar essas pessoas, de sustentá-los, de mantê-los em oração, de mantê-los financeiramente, segurar as cordas, para que eles possam ir de forma desimpedida, Deus, e levar o teu conhecimento, o conhecimento do Senhor, o testemunho do Senhor até os confins da terra, em nome de Jesus.